meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal aqui no YouTube, Edmar Vencio Oficial. E desde já eu quero estar agradecendo a você pelo carinho da audiência, você que sempre tem assistido nossos vídeos, você que sempre tem curtido, que tem deixado também os seus comentários nos vídeos. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Você que tem até mesmo compartilhado, muito obrigado também pelo apoio, que Deus possa estar abençoando a cada um de uma forma toda especial. E obrigado a você que está pela primeira vez também assistindo um vídeo aqui em nosso canal. Desde já eu quero estar desejando as boas-vindas para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal. E desde já eu quero pedir o seu apoio. De que forma? Se inscrevendo no canal. Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma nova postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. E vale também compartilhar, tá certo? Compartilhe e deixe aí também o seu joinha, que também é gratuito. E vamos aqui para o conteúdo. Hoje vamos estar dando prosseguimento ao estudo que nós começou a fazer sobre o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou estar aqui falando de um tema que é muito polêmico. Eu acredito que esse tema é muito polêmico. Por quê? Porque vamos falar sobre milagres, sinais e prodígios que acontecia na época dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, na época do próprio Jesus, quando o Senhor Jesus andou nessa terra, fazendo a obra de Deus. Enfim, os milagres que aconteciam no tempo de Eliseu, de Elias, eu não vou nem falar. Vamos falar sobre, a época de Jesus para cá, do tempo de Cristo. Vamos falar da época do tempo de Cristo para cá. Ou, para atualizar melhor, vamos falar da época depois de Cristo. E o que acontece? Será que nessa época que nós estamos vivendo, será que verdadeiramente é aquela mesma época dos apóstolos? Será que é a mesma época, os milagres, os sinais que aconteciam, os prodígios, as maravilhas? Será que no século 21, será que isso acontece também nas igrejas? Acontece nas praças locais de evangelização? Será que acontece as mesmas coisas? Será que deixou de acontecer? Ou será que acontece, mas acontece com menos frequência? Como é que diz? É muito pouco, muito menos do que antigamente? Ou é a mesma coisa? O que é que você acha? Você pode até mesmo deixar no comentário, tá certo? Deixa aí no comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. E é muito bom a gente debater também esse tema. Mas, de antemão, meus amados irmãos, eu quero dizer aqui que a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aos que crê, como nós estudamos no vídeo passado. Os sinais seguirão aos que crê. E qual é os sinais que seguirão aos que crê? Em nome de Jesus, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, beberão, se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esses são os sinais.
Os sinais que a Bíblia fala, será que esses sinais estão acontecendo? Porque a própria palavra diz claramente que os sinais seguirão aos que crê. Então, se os sinais seguirão aos que crê, eu creio, você crê. E aí agora? Aqui, a palavra diz em Mateus, capítulo 10, e o versículo de número 8, que diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olha só, aí alguém pode dizer, mas a palavra de Deus está falando aí, é um mandamento que Jesus deixou para os apóstolos, para os discípulos daquela época. Para os nossos dias de hoje não acontece isso. Imagine, será que em nossos dias de hoje está acontecendo isso? Leprosos sendo purificados, demônios sendo expulsos e pessoas sendo libertas de possessão demoníaca, mortos sendo ressuscitados, enfermos sendo curados de qualquer enfermidade. Isso está acontecendo em nosso meio? Alguém pode dizer, não, mas é porque mudou, o evangelho já é diferente. Mas a palavra de Deus diz aqui em Tiago capítulo 1 e o versículo 17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aí, tá vendo aí? Todo o dom perfeito vem de quem? Vem descido do Pai das luzes. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Toda a dádiva e todo o dom perfeito, tá vendo aí? Vem de quem? De Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Então esse negócio de dizer, não, aquela época era um evangelho diferente, era novos tempos. Não, meu irmão, o tempo é o mesmo. O evangelho, ele não muda. Os ensinamentos do Senhor Jesus de antigamente é o mesmo de hoje. As mesmas instruções que Jesus deu para os apóstolos, né? Com certeza é as mesmas instruções também que ele dá para nós. Por exemplo, nós não podemos, como Jesus falou ali para os apóstolos, não ser ambicioso por dinheiro, obcecado por dinheiro. Nós também não pode ser assim, né? Não podemos querer acumular tesouro só para nós, para nos enriquecer e os outros que se danem. Nós não podemos fazer assim. Jesus falou isso com os apóstolos. Então, o evangelho é o mesmo. Não mudou. Mas, na verdade, meu irmão, o que eu vejo é o seguinte: quem mudou foi quem? Foi o homem. Como no versículo aqui que nós lemos em Mateus 10 e o versículo 8, aqui no finalzinho desse versículo, está falando o quê? De graça recebei e de graça dai. Agora, como é que nós vamos ver milagres acontecer nas igrejas se um pregador só vai pregar em determinada igreja se alguém colocar na conta dele 10 mil reais, 15 mil reais? E aí? Quer dizer, vendendo a palavra de Deus. Não, eu só vou pregar. Inclusive tem deles que coloca até mesmo lá, como é que diz? Não sei se é nas páginas lá, nas suas páginas no Instagram,
no Facebook, coloca lá, para contratar fulano de tal é tantos reais. Imagina aí. Então, meu amado irmão, isso aí é o que acontece. Simplesmente é uma apostasia. A mesma coisa também o cantor. O cantor, para cantar, hoje em dia tem cantores que estão fazendo verdadeira carreira mesmo. É o chamado mundo gospel. É isso aí, fazendo carreira. Ah não, nós só vai cantar aí na sua igreja, só vamos cantar em determinado evento. Se pagar 100 mil, se pagar 25 mil, se pagar 50 mil reais, e aí? Será que Deus está feliz com um evangelho desse? Então, o que eu falo é isso, meu irmão. Os milagres acontecem nos nossos dias de hoje? Acontece sim, Deus ainda opera milagre. Mas raramente você vê um cego enxergar, raramente você vê um morto ressuscitar, raramente você vê um aleijado, ou seja, um paralítico andar, né? Falar paralítico que é mais a palavra mais correta, né? Dificilmente você vê um surdo ouvir, dificilmente você vê isso acontecer. Por quê? Foi Deus que mudou? Não, foi os homens que mudaram. Então, essa questão da pessoa querer visar o lucro financeiro é uma das mudanças. Outra mudança também que nós podemos ver no Evangelho. Olha a mudança. Vem aqui falando sobre a questão da oração. Hoje em dia tem igrejas que o máximo que os pastores faz campanha de oração é, vamos dizer, uma campanha de 7 dias ou uma campanha de 30 dias orando 1 hora de relógio. Pois é. Antigamente o povo orava bastante, pagava um preço mesmo na oração. E outra coisa, os cultos de oração e de jejum é os cultos mais fracos que tem nas igrejas. Quando diz assim, é um culto de oração, um culto de consagração, o que acontece? As pessoas simplesmente não quer, não vai, é contado de dedo. Então, essa também é uma mudança. Outra mudança também que a gente prestigia também, sabe o que é? É a idolatria. Antigamente as pessoas ouvia qualquer um que fosse o pregador de determinado culto. Um exemplo, tem um determinado culto em tal lugar, podia ser qualquer um que tivesse o dom de ministrar a palavra, pregava e as pessoas ouviam. Na época dos apóstolos, dos discípulos era assim. Mas hoje não, hoje em dia as pessoas focam mais no pregador de fora. Pode prestar atenção aí, você que congrega na sua igreja, que quando vai um pregador aí de fora, os glória é mais, os aleluia é mais. É assim, por quê? Porque o pregador de fora está lá pregando. Mas espera aí, o pregador de fora não está pregando a mesma palavra? Então é aí, meu irmão. Tá vendo aí como as coisas têm mudado? Aí como é que você quer que Deus opera milagres, maravilhas, prodígios? Não tem como operar, porque a gente vê a idolatria. A idolatria, hoje em dia tem pessoas que fazem de cantores gospel, é os seus fãs, né? É os seus fãs. E Deus não se agrada disso. Outra idolatria também que tem imperado, sabe o que é, irmão? É que o povo tem deixado de verdadeiramente evangelizar. Ah, mas tem pessoas que evangelizam, sim, mas aquele evangelismo com frequência, o evangelismo de 2 em 2, de casa em casa, de cidade em cidade, aquele evangelismo forte nas praças, aquele evangelismo nas feiras livres, você não vê. O máximo que você vê é um irmãozinho, 2 irmãozinhos,
Raramente você vê anunciando o evangelho. Dificilmente você vê. Então, aquele evangelismo com frequência acabou. O povo está focado mais em quê? É em festividade. É festividade das senhoras, festividade dos senhores, festividade dos jovens, festividade das crianças, festividade do aniversário da igreja, é congresso disso, congresso daquilo. As pessoas têm focado mais nisso. As pessoas têm se preocupado em fazer um congresso bem atraente para atrair multidão de pessoas. Mas o principal foco não deveria ser ganhar almas para o Senhor Jesus? O principal foco não deveria ser, irmãos, vamos pagar o preço em oração e jejum, para que a igreja do Senhor Jesus, verdadeiramente o Senhor Jesus venha estar operando milagres na igreja, que a igreja venha estar crescendo a cada dia mais e mais na graça. Não deveria ser assim? Deveria ser, mas infelizmente não é. As pessoas se preocupam mais em ornamentação no templo da igreja. Ah, vai ter o congresso das irmãs, das senhoras, vamos fazer uma ornamentação bonita. Vamos fazer uma farda linda, uma farda chique. Irmão, olha só o foco das pessoas hoje em dia. Aí você quer que Deus opere os mesmos milagres na época de Paulo, na época de Pedro, na época de Filipe, mas não opera mesmo, irmão. Infelizmente é isso que acontece. É isso que acontece. Eu não estou dizendo aqui que festa é pecado, que você organizar uma festa para louvor de Deus é pecado. Não estou dizendo, mas o que acontece é que o principal foco das pessoas hoje em dia é esse. Quando na verdade o principal foco deveria ser o quê? Ganhar almas para o Senhor Jesus, evangelizar, estar sempre pagando preço em oração, jejum, para que verdadeiramente Deus opere na igreja, no meio do povo dele. É assim que o foco deveria ser esse. Outro principal foco também é o ensinamento da palavra. Os cultos de ensinamento, as pessoas simplesmente não vai. Escola bíblica, por exemplo, a escola bíblica dominical, simplesmente as pessoas desprezam. Então, o que acontece? A gente vê uma igreja fraca. Porque uma igreja que não gosta de culto de oração, que não gosta de culto de jejum, que não gosta do culto de ensinamento da palavra, aí gosta só do repepé, o reteté, o reteté, né? Não é repepé não, reteté. Só gosta do reteté, do manto. Do manto, é isso aí. Do mistério. Aí, meu irmão, pode acontecer mistério, mas outros mistérios que muitas das vezes a gente vê por aí, né? Os mistérios estranhos, é o fogo estranho. Aí fica difícil as coisas. Então essas mudanças, meu irmão, Deus, Ele não muda. E outra coisa também que nós vemos também, é que hoje em dia as pessoas querem pregar um evangelho de riqueza. Tem os chamados pregadores da prosperidade, que quer pregar um evangelho de riqueza, dizer que não, que se você é um servo de Deus, você tem que ser rico. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 6 e o versículo de número 1. Aí nós vamos ler até o 3. Aqui fala sobre a escolha de 7 diáconos para trabalhar no serviço social daquela época, para manter aquelas viúvas cristãs que estavam passando por necessidade, manter elas, como é que diz, sustentadas, fisicamente falando,
que elas tivessem o alimento diário, cotidiano. Então, quer dizer que essas mulheres elas eram ricas? Não, não tinha que ser rica, já que prega um evangelho aí da prosperidade. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12 apóstolos, os 12 apóstolos convidando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante deixa eu ver aqui, negócio. Então, tá vendo aí, meu irmão? Olha o que a palavra de Deus fala claramente. Aqui foi escolhido 7 diáconos para esse serviço. Então, como é que a pessoa vai estar pregando prosperidade, dizendo que a pessoa para ser crente tem que ser rico? Olha só também aqui em 2 a Coríntios, também fala sobre a coleta, melhor dizendo, coleta, na verdade é coleta. A coleta para os pobres lá da Judéia. E para ver como é que é as coisas. Aqui o pessoal de Coríntios não era ricos, a maioria não era ricos, mas mesmo eles sendo pobres, eles também estavam ajudando no ministério. Ou seja, nesse ministério, como é que diz? Social, essa obra social. E o que acontece aqui? Vamos prestar atenção aqui, olha o que é que diz. Aqui, 2 Coríntios 8 e o versículo 1 a seguir, que diz assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Está vendo aí? Olha o que a palavra de Deus fala. Aqui está falando, aquele povo, imagina aí, eles não eram povo rico, não era povo próspero.
mas eles também eram povo, como é que diz? Caridoso. Não tinha, como é que diz, a mão fechada para fazer a obra de caridade. Então é isso que acontece. Então aqui não está falando de riqueza, um evangelho rico. Infelizmente é por isso, irmão, que nós vemos aí, Deus não opera como deveria operar nos dias de hoje, como antigamente, por causa disso. Por causa dessas coisas. Não é que Deus deixou de operar milagre, não é que Deus mudou, mas na verdade, nós, quando eu falo nós, eu estou falando no sentido geral, a igreja em geral, o público cristão em geral. Nós verdadeiramente mudamos o foco. O nosso foco agora está em fazer uma festa gospel, fazer uma festa gospel lá na praça. O nosso foco agora está, muitas das vezes, até em São João gospel, Carnaval gospel. O nosso foco agora está em congresso, para atrair uma multidão de gente, para dar muita gente naquele congresso, para depois nós dizer, glória a Deus, o congresso foi uma benção. O nosso foco está sendo esse. Não está sendo foco como os discípulos daquela época. Então, o que acontece? Aí fica difícil, né? Fica difícil de Deus operar milagres. Amém? Então, fica aí essa palavra de reflexão e que Deus venha nos abençoar a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha e compartilhe, amém? A paz do Senhor Jesus, um forte abraço e beijo no coração. Tchau, tchau, já fui!